Eu vou falar, o torcedor tá lembrando de 17, mas essa campanha agora tá se igualando a de 2013. Em 2013, né, o São Paulo, veja as coincidências, né? Começou o ano com o Ney Franco, foi até julho o Ney Franco. Aí mandaram embora o Ney Franco, entrou Paulo Autuori. O Paulo Autuori ficou um mês e pouquinho no São Paulo. Foram 17 jogos sem vencer com o Paulo Autuori. E aí, chegou o Muricy Ramalho. E aí o Muricy tirou o time que estava na zona de rebaixamento, na 18ª posição no Campeonato Brasileiro, e teve aquela arrancada até a 9ª posição. Mas até chegar o Muricy, que foi um fator ali, né, novo, né, e o Muricy sempre conta que chegou lá no CT, time na zona de rebaixamento, jogadores nem aí ele deu aquela pegada nos caras, ele tirou aqueles jogadores que ele viu que estavam meio encostados, colocou uma escalação completamente diferente e a partir dali o time arrancou, né? Mas foram 17 jogos. O Dorival tá chegando ali. Agora já são 17 jogos com o Paulo Autuori, foi uma vitória só. O Dorival tá chegando à 15ª partida com uma vitória só. Né, o São Paulo chegando aí a 15 partidas e uma vitória só. Tá chegando aquela marca negativa de 2013. Em 2013, como eu disse, teve aquele fator Muricy. Em 17, que também o São Paulo tava ali brigando para não cair, teve o fator Hernanes, né? Chegou o Hernanes lá da China, emprestado e tal, e o time subiu. Marcão, qual será o fator diferente para agitar esse time e você ter um efeito parecido com o que tivemos aí do São Paulo em 2013 e 2017, Marcão? É difícil, né, Lima? Será que dá pra colocar o Muricy de volta como treinador? O Muricy tá aposentado, né? O grande problema aí, a questão anímica do São Paulo, é que o Dorival, talvez, ele não seja esse maior motivador, como é o Muricy Ramalho, por exemplo. Né, o Dorival já fez um bom trabalho no São Paulo, em 23, principalmente com a conquista da Copa do Brasil, mas tá devendo demais, né, Lima? Isso aí é inegável. O cara ficou 40 dias para poder trabalhar durante a Copa do Mundo. O São Paulo voltou idêntico ao que estava jogando antes da parada. Né? Fez até um bom primeiro tempo lá contra o Atlético Paranaense, mas acabou em 5 minutos na segunda etapa tomando a virada. Ah, mas a falta de concentração é uma responsabilidade dos jogadores. Ok, mas dentro desse cenário, ele como comandante, ele também tem que ser responsabilizado por isso. Né? Ele tem que achar líderes dentro desse elenco para poder se cobrar, para poder corrigir posicionamento, etc. E, cara, ele como comandante, ele tem que enxergar, sim, na minha opinião, alguma alternativa. Né? Hoje, mais uma vez, o São Paulo vai para o intervalo com a vitória parcial e depois no primeiro lance, praticamente, de ataque do Curitiba lá na segunda etapa, acaba marcando um gol ali que, na minha opinião, tem que ser responsabilidade do Rafael. Né? Eu acho que o sistema defensivo como um todo ali também parou, mas, cara, não dá pra bola chegar no segundo pau ali dentro da pequena área, o cara cabecear, o Rafael ficar no meio do caminho, que nem ele ficou. O Rafael, ele sempre é um cara muito indeciso, principalmente em cruzamentos, Lima. Você vê ele sempre pensando ali qual que é a melhor alternativa, ele não sabe se segura a bola, se ele espalma, se ele sai de soco, se ele fica no gol. Então, isso passa uma insegurança também pro sistema defensivo como um todo, né? Sabe que não dá pra você contar com o seu goleiro e falar, pô, o cara cruzou a bola na área, a bola é do goleiro ou não é? Então, todo mundo fica naquela de, tipo, marco a bola ou marco o jogador que tá nas minhas costas? Porque se você ficar tentando marcar só o jogador, a bola sobra, o goleiro não sai, acaba saindo gol como foi o do Curitiba hoje, né? E o torcedor que veio para cá pro Morumbi deve estar voltando agora nesse momento para casa bastante decepcionado, né? Como a gente já citou aqui, é o 9º jogo do São Paulo sem vitória no Campeonato Brasileiro. A última vitória do Campeonato Brasileiro foi aquele jogo lá no Brinco de Ouro contra o Mirassol, tá de brincadeira. Então, né, a gente sabe que o campeonato aí é bastante equilibrado, tem uma pontuação bastante achatada, e se dá uma zica amanhã, esses times que estão lá embaixo começa a ganhar lá, o São Paulo é um forte candidato a brigar aí por uma vaga no Z4. Você imagina o cenário político que já tá uma desgraça, né? Cada um pensando na sua individualidade, que se dane o clube. E aí numa dessa o São Paulo, nessa situação aí, em termos de futebol apresentado, e numa dessa brigando aí contra a zona de rebaixamento até o final do ano. Tá de sacanagem. Então o torcedor aí, hoje pra mim, ele vai pra casa frustrado, né? Já tinha tudo pra conseguir essa vitória hoje, quem sabe embalar com uma outra vitória se classificando lá na Copa Sul-Americana. Seria já um divisor de águas, né, Lima? Você ganha 2 jogos seguidos aí, você já tem um outro aspecto anímico, você já tem uma outra atmosfera, a torcida mais confiante, os jogadores também tentando jogadas que antes estavam evitando para não, né, para não perder bola, etc, para a bola não queimar no pé. Então, mais uma vez aí num jogo importante, agora como é de terça-feira também
pelo confronto da volta contra o Bolívar aqui na Sul-Americana, o São Paulo vem extremamente pressionado. Né? Então, vai ser isso até o final do ano? Vai brigar para não cair até o final do ano? Precisa sacar algum coelho da cartola, é o Dorival. Aí os próprios jogadores também, como eu já disse, a questão da falha individual, né? Algumas falhas aí que tem causado pontos, né? Inclusive derrotas e empates para o São Paulo. Isso aí tá fazendo falta. Você não tem a dúvida nenhuma que o São Paulo no final do campeonato aí vai lamentar demais essas derrotas que teve aí para Grêmio, né? Na condição que o Grêmio tava, mesmo fora de casa, o São Paulo sai ganhando, não soube se aproveitar do aspecto da pressão da torcida adversária lá para cima dos caras, não soube se aproveitar disso contra, Atlético Paranaense em casa, sai ganhando, toma uma virada do Atlético Paranaense. Tudo bem que tá fazendo uma boa campanha, mas, cara, primeiro jogo, voltando de Copa do Mundo ali. São Paulo faz 1-0 ali naquele cenário, tinha que segurar a vitória. Sabe, você não vê o São Paulo comendo grama, você não vê os jogadores do São Paulo jogando com raça pra falar, hoje os caras do São Paulo correram pra segurar realmente o resultado. Não vê, mano. Então, falta realmente, na minha opinião, a cobrança maior entre eles mesmos e o Dorival Júnior tem que arrumar algumas alternativas aí que realmente façam o São Paulo produzir um pouco mais, porque tá difícil, viu, Lima? O Rafael Navarro, é impressionante como o Campeonato Brasileiro é o calcanhar de Aquiles do Dorival Júnior, né? Ele já faz muito tempo, ele vai bem em Copas e vai de forma horrorosa com as campanhas, independente do time, no Campeonato Brasileiro. Em próprio 23, né, quando o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, o São Paulo estava ruim das pernas, não tanto quanto hoje, obviamente, mas no Brasileiro, né, teve ainda que jogar sério depois da Copa do Brasil para se ficar tranquilo em relação a rebaixamento e tal, né? E ele não consegue realmente render, né, fazer os times dele renderem em campeonato brasileiro, em campeonato de pontos corridos. É só em Copas. E é um defeito que ele não está conseguindo corrigir e que está sendo ressaltado de forma absurda agora no São Paulo, né? Verdade, Lima. E ó, é aquilo. É claro que você tem o material humano, né? Assim, ele não é dos melhores, mas a gente sempre espera um pouco mais desse elenco. Não é um elenco realmente para estar ali na parte que ele está na tabela do campeonato. Dorival Júnior, né? Como tem falado aí o torcedor, é 2 milhas por mês, cara. É 2 milhas por mês. E tem aquele negócio, às vezes eu acho que ele carece mesmo, sabe, de alternativas, de ter alternativas. Porque nesse desenho aí que o Marcão falou, de jogos como Atlético Paranaense, como o próprio Grêmio, agora aqui contra o Curitiba, como foi contra o Bahia também, era um time até bem concentrado no primeiro tempo, sabendo que precisa do resultado. Pegou um ferrolho aqui que é o Curitiba, né? É um time chato, o Curitiba é um time chato, é bem complicado. Mas mesmo assim o São Paulo consegue construir o placar. E aí eu acho que entra esse aspecto assim que o Dorival não tem, né? E acho que nenhuma equipe a gente viu o Dorival ser um técnico assim, tipo, mais incisivo, de cobrar, sabe? De chamar o jogador no individual. Essa comparação que vocês fizeram com o Muricy também. E quando você não tem um técnico que ele não consegue tirar o melhor ali do jogador, ou mesmo motivá-lo da forma como ele precisa, para se manter concentrado em campo, para continuar tendo o mesmo ímpeto, quando acontece isso, você vê que o fator psicológico dos jogadores derrete no segundo tempo, né? Derrete absurdamente. Não sei, acaba o primeiro tempo, parece que aquele negócio no vestiário assim, ó, bate palma, é isso aí, galera, é isso aí, rapaziada, vamos lá, ó, segundo tempo, vamos manter a pegada. Não é assim, velho. Tem que ser mais enérgico. Tem que ser enérgico com os caras, mano. A gente não tem um nível muito bom assim de jogadores, né? Acho que um destaque individual, que talvez o Marcão possa até falar bastante, e nesse aspecto psicológico mesmo que se apresentou na partida, foi o próprio Domingos Duarte. Que às vezes a bola queimava no pé do Arboleda, o Wendel que perdia passes aqui e tal. Realmente é um São Paulo que fica absolutamente descontrolado. O fator psicológico pesa no segundo tempo e aí você não tem um repertório do técnico para tentar mudar isso. Porque começa organizado no primeiro tempo, aí no segundo tempo ele tira jogador, bota mais um no ataque, aí vira uma bagunça enorme lá na frente, né? E tanto é verdade que o aspecto psicológico tá pesando demais, só nessa brincadeira aí, ó, Bahia, Atlético Paranaense, Grêmio, Curitiba, 12 pontos. 12 pontos desperdiçados. Então é muito complicado, a gente, como eu disse, a gente sabe do nível de jogadores que nós temos, mas é essa hora que o técnico precisa mostrar o diferencial, o repertório, tanto dentro de campo, quanto na questão de ânimo em vestiário, de tentar tirar algo melhor do jogador. Tá ficando caro o negócio, né? O custo-benefício Dorival, pelo menos em pontos corridos, não tem valido muito a pena não, Lima. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.
Rapaziada, a primeira notícia que eu quero falar com vocês é a respeito do Rogério Caboclo. É isso aí, galera. O Rogério Caboclo anunciou antes do jogo de ontem aí, ó, que ele desistiu da candidatura do São Paulo, ou seja, ele não vai concorrer para ser presidente do São Paulo. Nessa semana passada, né, se eu não me engano, eu mostrei um vídeo aqui da reunião que fizeram na casa dele, o pessoal mostrando apoio para ele se candidatar a ser presidente do São Paulo, só que ele entendeu ali, ele viu como está a situação e entendeu que não teria força para ganhar as eleições, ou seja, desistiu já. E agora o Marcelinho Portugal Gouveia ganha muita força lá dentro do São Paulo, beleza? Muita força mesmo. E por enquanto é o candidato da oposição, é o Marcelinho Portugal Gouveia. Tá com bastante pessoa, tem bastante pessoas apoiando ele. O nome mais forte da chapa ali do Rogério Caboclo era o Olten Aires. O Olten Aires aí que todo mundo odeia, né? Já falamos mal demais dele aqui e merece falar mais ainda. O Olten Aires todo mundo odeia, mas ele é muito forte lá dentro do São Paulo, beleza? Muito forte mesmo. Ele tem apoio de todas as áreas. Ele tem apoio da área do basquete, tem apoio aí do pessoal da natação, tem apoio aí do pessoal do frescobol, pessoal do tênis, do futebol. Todo mundo gosta do Olten Aires. Esse pessoal aí que não é São Paulino, né? Porque se você gosta do Olten Aires, na minha opinião, você não é São Paulino. Não dá pra gostar do São Paulo e do Olten Aires ao mesmo tempo, né? Mas já está descartada a candidatura do Rogério Caboclo, beleza, rapaziada? Eu quero saber a opinião de vocês aí. Vocês gostaram que o ex-presidente da CBF não tem mais chance de ser o presidente do São Paulo? Deixa aí nos comentários uma notícia. Rapaziada, se liga aí, ó, nessa informação, porque tem um jogador que tem agradado bastante o Dorival Júnior, rapaziada. É isso aí. E ele pediu pro São Paulo fazer uma sondagem pelo atleta. O São Paulo que vai perder não, né? Vai se livrar, na minha opinião. Vai negociar alguns jogadores. Ferreirinha, por exemplo, deve ser negociado. E aí o São Paulo tá no mercado aí pra procurar jogadores pela beirada do campo. Tem o Victor Sá, mas o São Paulo ainda tá no mercado, beleza? Tô falando do atacante Leozinho, do Atlético Paranaense, galera. Inclusive, sabemos bem quem que é, né? Tomamos 2 gols dele, né? Na volta do Campeonato Brasileiro, quando acabou a Copa do Mundo. O Leozinho interessa ao São Paulo, interessa ao Dorival Júnior, beleza? Ele veio do futsal, galera, ele veio do futsal, se destacava demais no futsal, foi jogar na Série D e depois foi jogar no Atlético Paranaense. E aí, rapaziada, qual a sua opinião sobre o Leozinho? Será que seria uma boa contratação para o Tricolor? Deixa aí nos comentários e vamos para a próxima informação. Antes da próxima informação, quero reforçar aqui o pedido para vocês, compartilhe o vídeo com geral, deixa o like, galera, mano, muito obrigado aí pelo apoio, mas vamos pra cima, vamos recuperar os 100 mil inscritos, beleza, galera? Rapaziada, é o seguinte, o atacante de 39 anos que está livre no mercado, Edinson Cavani, foi oferecido a vários clubes do Brasil e um dos clubes foi o São Paulo Futebol Clube, beleza? Tava vendo pessoas pedindo o Cavani lá no Twitter, não, o Cavani é o Cavani, não sei o que. Eu acredito que o pessoal não acompanha o Boca Juniors, né? Não assistiram alguns jogos do Boca Juniors ali, porque todo mundo criticando o Cavani. Pra você ter ideia, a torcida pedia a rescisão de contrato do Cavani. 39 anos de idade, não consegue mais jogar. Ele não é o Suárez da vida. O Suárez chegou aqui no Brasil voando, né? Jogou demais pelo Grêmio. O único problema ali era o joelho dele que doía, por isso que ele saiu do Grêmio. Mas jogou demais. Mas o Cavani não é tudo isso. O São Paulo anunciou a renovação de contrato aí do Jonathan Calleri. Então acredito eu que, mano, não tem precisão nenhuma contratar o Cavani. Qual a sua opinião referente ao atacante uruguaio? Você traria para o tricolor paulista? Deixa. Fala, meus amigos, acabou agora lá no Morumbi para quase 50 mil pessoas. O São Paulo come a feijoada do intervalo e empata mais uma vez dentro de casa. Cara, são 15 jogos e uma vitória, velho. 15 jogos e uma vitória. E eu queria começar esse vídeo falando 2 coisas pra você. Primeiro, fazendo uma pergunta pra você sincera. Você acha, eu não tô falando de elenco, tá? Tô falando do time, da maneira que joga. O time do Dorival Machado, da maneira que joga. Você acha que esse é o pior time da história do São Paulo? Com os cabeças de bagre que estão em campo hoje? Com os perebas? Porque a gente sabe, eu acho que você vai concordar comigo, é o pior momento da história do São Paulo. E quem falou isso foi o presidente do clube, o Macis, falou aquilo naquela reunião para nós,
com a gente, ele falou isso, é o pior momento da história do clube. Isso eu não tenho mais dúvida, né? O ano retrasado foi, o passado foi pior, esse está sendo o pior da história. O meu medo é que 2027 seja o pior, né? Com rebaixamento, se cair para a segunda divisão. Mas eu queria saber de você, eu não tô falando nem de jogador por jogador, eu tô falando do time, como joga o time do São Paulo. Você acha que esse é o pior time da história do São Paulo? Eu tô começando a achar que é o pior time. O pior time da história, do que joga pior, do que tem menos jogador, que tem mais jogador que não consegue jogar, que não consegue chutar no gol, que não consegue acertar um passe, que eu acho, e com alguns jogadores em determinadas posições, com certeza são os piores que eu vi. Eu não sei se são os piores da história, são os piores que eu vi. As piores contratações, Agora, eu queria que você deixasse no comentário, se você quiser, lógico, mas se você quiser pensar nisso, se é o pior time da história, eu acho que sem dúvida é o top 3, sem dúvida. Eu não sei se é o pior, que a gente já viu o time também, eu já vi muito time ruim. Mas com certeza está entre os top 3. O time do Dorival Machado é um dos piores que eu vi jogar do São Paulo, da história do São Paulo. Agora, você sabe, a outra coisa que eu queria conversar com vocês, você sabe que tem torcedor, que acha que eu não gosto do Rafael, que eu não gosto, porque tem gente que acha que é pessoal, que a gente não gosta do cara por questões pessoais, como se eu conhecesse o cara, como se se eu conhecesse a pessoa dele. Aí eu não gosto porque pessoalmente eu não gosto do cara como pessoa. E tem gente que acha que eu não gosto do Rafael, a figura do Rafael. Eu confesso pra vocês que tem jogadores do São Paulo que a figura deles eu não gosto mesmo. Por exemplo, do camisa 5, eu acho ele asqueroso. Eu não gosto do camisa 5. Agora, então, né, depois de tudo que aconteceu, eu acho ele mais asqueroso ainda. Mas eu confesso pra vocês, que eu já falei isso em alguns vídeos aqui, que esse sentimento eu não tenho pelo Rafael. Eu não tenho. Eu juro pra você que eu não tenho. Porque o Rafael, eu não tô falando do lado dele de campo agora, por que eu respeito o Rafael? Porque ele sempre mostrou respeito com a camisa do São Paulo. Ele sempre reconheceu no São Paulo o clube que deu oportunidade pra ele. Porque ele foi reserva a vida inteira, e no São Paulo ele foi titular. E tem o título da Copa do Brasil, que a gente não pode esquecer. Então, eu não tenho nada contra o Rafael. Absolutamente nada. Um dos motivos pelos quais eu mais fui xingado nesse canal, pelos doentes, pelos psicopatas, esse tipo de gente que não sabe respeitar a opinião dos outros, é porque eu chamo o Rafael de goleiro nota 6. Teve ex-jogador aí, comentarista, que fala, que dá indiretinha. E um dos motivos que mais me fez ser xingado foi isso, de eu achar que o Rafael é um goleiro nota 6. Porque eu acho que ele é um nota 6 porque ele não sabe sair do gol, ele não pega pênalti, ele não decide jogo, ele não garante resultado. E se ele fosse um goleiro acima de 6, ele não teria sido reserva a vida inteira, como ele foi. Reserva no Cruzeiro e no Atlético, ele não teria sido reserva. Um goleiro nota 7, nota 8, nota 9, jamais é reserva durante toda a carreira. Ele só foi titular no São Paulo porque o São Paulo é a casa da mãe Joana, é a casa da mãe da irmã Dulce, é uma casa de caridade. E aí ele foi. Mas é o melhor goleiro depois do Rogério Ceni. É o melhor goleiro, né? Olha a concorrência que ele teve. Vocês viram o Volpi no jogo contra o Corinthians no domingo passado? O Sidão, olha o Felipe Alves, olha os goleiros que ele teve de concorrência. Mas eu concordo que ele é o melhor, né? Embora não signifique nada. E hoje a gente teve mais uma vez o goleiro do Rafael falhando no gol. A zaga também falhou, né? Porque toma gol de bola aérea, mas. Por que o Rafael falhou? Porque ele é um goleiro extremamente inseguro. Ele é inseguro. Ele é fraco, ele é nota 6. E ele é um goleiro extremamente inseguro. Vocês viram que 2 minutos antes ele tinha... Sozinho, com a bola sozinho, com 2 caras abertos, ele virou o corpo e mandou a bola para fora do estádio. Porque ele não tem segurança. O gol que ele toma nesse cruzamento é um goleiro inseguro toma. Porque se é um goleiro que tem confiança, um goleiro seguro, ele sai e tira aquela bola de soco. É simples, não tem. Ele tá mal posicionado, ele tá no primeiro pau na hora do cruzamento. Eu nunca vi isso, ele tá no primeiro pau. Aí a bola passa, ele vai indo pra trás. Por quê? É um goleiro fraco, é um goleiro nota 6. É um goleiro nota 6. Só que ele é só a ponta do iceberg, né? Porque ele ainda é um goleiro nota 6. O elenco do São Paulo é nota 2, gente, nota 3. Que nota você dá pro Wendel? Que nota você dá pro Vitor Sá? Que nota se dá pro Pablo Maia, que fez um golaço hoje, mas vocês viram a atuação do Pablo Maia no primeiro tempo? Teve uma bola que ele chutou de panturrilha. Eu nunca vi. O jogador, ele pegou a bola da intermediária, chutou de panturrilha pra lateral, a bola foi pra lateral. Ele fez um golaço, Acho que a perna esquerda dele é boa, quer dizer, não tem perna boa, mas a esquerda é melhor que a direita. Fez um golaço, senão teria sido pior.
Mas você acha que o Pablo Maia é um jogador que nota? Ah, porque ele fez o gol, vai ter ninguém que vai falar que ele é nota 10. Mas que nota você acha que é o Pablo Maia? Aí entra o Ferreirinha. Que nota, dá uma nota pro Ferreirinha aí de 0 a 10. Ele é mais que 2, o Ferreirinha? Ele é mais que 2? Não é, gente. O Luciano, que nota tem o Luciano aí? Que é ídolo de muita gente. Tem Bandeirão. O Caleri, o homem de 2 milhões de reais por mês. Já vou falar da renovação do Caleri. Que nota tem esse elenco aí? Fala pra mim a nota desses caras aí. Então o Rafael, nota 6, que também agora já tô diminuindo, pensando em diminuir. Um dos principais jogadores do São Paulo. Em termos de qualidade, é o Rafael, pra você ter uma ideia. Então, o que vai acontecer agora? A gente vai ter mais uma vez que olhar para a parte de baixo da tabela, como eu já tô olhando faz tempo, para torcer para amanhã Santos e Vasco empatarem. Porque esse time aí vai lutar para não cair até o final, gente. Até o último jogo vai lutar para não cair. Como acontece todos os anos. Porque é um time ruim, é um time pessimamente administrado, é um time que tem um treinador horroroso, é um time que tem um diretor de futebol que é tchutchuquinha dos jogadores, que não cobra ninguém, tem um presidente perdido, que não sabe nem onde tá, e é um time ruim, medonhamente ruim, e é um time sem postura, é um time sem psicológico, é um time sem confiança, é um time sem nada. O São Paulo é um time sem nada, sem brilho, sem alma, sem dignidade, sem nada. Vamos lutar para não cair. É um time que tá 15 jogos, dos últimos 15 jogos ganhou um. Gente, um. Dos últimos 15 jogos. Então eu pego no pé do goleiro, eu critico muito. Eu falei essa semana, teve um cara que escreveu no meu Instagram que ele não vai acompanhar mais porque ele queria assistir meus vídeos para ter esperança. Ele queria que eu viesse aqui e falasse coisa boa do São Paulo, para ele ficar feliz. Deve ser um bobão que não sabe lidar com frustração. Então eu tenho que vir aqui e falar só coisa boa, legal, para ele ficar feliz. Senão ele fica triste, então ele não vai seguir o canal. Essa hora ele deve estar, sei lá o que ele tá fazendo, né, depois de hoje. Mas é isso, gente. Vocês querem que eu faça o quê? Que eu venha aqui? Ah, não, jogou bem pra cacete. Pablo Maia é craque. O Ferreirinha, o Vitor Sacalma, ele tá se adaptando ainda. O Wendel também tá se adaptando. 52 jogos pro São Paulo, tá se adaptando. Barulho, você pega muito no pé dos caras. Ah, o Caleri é ídolo. Ah, o Lucigol é ídolo. É isso. Aí tem gente que vai falar, o Barulho Dorival tem que sair. Não adianta trocar o treinador. Eu tô falando isso, embora vai ter gente que vai falar do Zubeldia, tenho certeza. Mas eu tô falando isso desde da saída do Diniz, né? Que não adianta trocar o treinador. Aí vai trocar o Dorival agora, que tá fazendo um péssimo trabalho. É o Dorival Machado, é o mesmo trabalho, a mesma coisa. Aí você manda ele embora, vai resolver o problema? Você vai trazer o Guardiola, não vai resolver. Eu tô falando isso faz, sei lá, 5 anos que eu falo a mesma coisa. Tem horas que o treinador é um problema mesmo, como foi o caso do Roger Machado, que os jumentos demitiram o líder do campeonato para trazer o Roger Machado. Mas não vai resolver, porque é só uma pontinha, é um dos problemas do São Paulo. Você acha que tem algum treinador que resolve esse time aí? Que faz esse time jogar? Você acha que tem algum treinador no planeta Terra que faça esse time ter postura? Faça esses caras terem coragem, culhão? Você acha? Não, chegou o treinador, agora os caras vão ter postura de digna, de jogador com brilho, com raça, com vontade. Você acha que vai aparecer algum treinador aí? Não estou discutindo que o trabalho do Dorival é bom, é péssimo, como foi péssimo do Roger Machado, como foi em alguns momentos até o do Crespo, como foi do Zubeldia, como foi de tantos outros. Em alguns momentos o problema do São Paulo também era o treinador, mas trocar o treinador não adianta, porque também é um problema, não é só o problema. Se fosse isso, já estava resolvido o problema. São Paulo já estava aí em primeiro lugar da tabela. Agora na terça-feira vai jogar essa porcaria dessa Sul-Americana aí. Mais uma vez, a gente passou mais uma semana no Brasileiro sem vencer e mais uma vez vai dar vida na terça-feira por causa dessa porcaria dessa competição que não vale nada. Que não vale nada. Os guerreirinhos já têm um mental de frango. Aí vai jogar agora e se estrupia aí, esses cabeça de bagre todos aí. Se com os titulares, esse show de horror, imagina se machuca 2, 3 pereba, aí vai entrar o pior que ele, vai entrar o reserva desses caras aí. E aí, mais uma vez, vamos supor que se classifica contra o todo-poderoso Bolívar. Aí emenda mais uma semana no Brasileiro, aí vai jogar outra de Sul-Americana, vai se estrupiando, vai...
Eu já falei, eu colocaria sub-12 para jogar no Morumbi aí, para ganhar experiência. Põe os meninos lá da base, chama os moleques do sub-13 e deixa esse espereba aí para o Campeonato Brasileiro para não ser rebaixado, gente. Vocês acham que não existe o risco do São Paulo ser rebaixado? O São Paulo não ganha de ninguém. O São Paulo não ganha de ninguém, de ninguém. Ainda mais com essa postura. E os times que estão na parte de baixo da tabela estão começando a mudar a postura. O Vasco mudou a postura. O Internacional empatou com o Flamengo, eliminou o Corinthians, empatou com o Palmeiras. O Grêmio ganhou da gente. E aí? O Remo foi jogar com o Atlético Mineiro, sofreu um empate lá na Bacia das Almas. E aí? Então tá garantido, não, porque tem time pior. Tem time pior que o São Paulo na sua cabeça? Tem? Time pior que o São Paulo? Você viu o jogo hoje? Tem? Será que tem time pior? Ou é tudo do mesmo nível? E o que vai definir é a hombridade, a dignidade, a postura, o sentimento de não vou rebaixar. Não é isso que vai definir? E esse sentimento, você confia nesses jogadores do elenco do São Paulo? Eu não confio, gente. Eu não confio. A torcida do São Paulo já começa a se manifestar nas redes sociais pedindo a troca do comando da equipe. Isso porque o São Paulo vive um momento de jejum no Campeonato Brasileiro, acumulando uma sequência de jogos sem vitórias após empatar por 1-1 com o Coritiba no Morumbi diante de mais de 44 mil torcedores. A fase ruim aumenta a pressão sobre o treinador e boa parte da torcida solicita a troca antes que seja tarde demais. Dorival chegou ao clube com grandes expectativas, 3 anos após a conquista inédita da Copa do Brasil. O treinador teve passagem decepcionante na seleção, no entanto conseguiu superar as críticas e comandou o rival Corinthians na conquista da última Copa do Brasil. Conhecido como treinador copeiro, Dorival, no entanto, tem um retrospecto muito ruim quando o assunto é campeonato por pontos corridos. Isso faz com que a torcida não acredite no trabalho do treinador e muitos já pedem a sua saída. O nome que tem ganhado força na torcida é o de Renato Gaúcho. O treinador está livre no mercado após demissão surpreendente no Vasco da Gama. Nos últimos 10 anos, Renato Gaúcho conquistou ao todo 10 títulos pelos clubes por onde passou, foram 5 campeonatos gaúchos pelo Grêmio. Mas os mais importantes foram a conquista da Copa do Brasil em 2016 e da Libertadores em 2017, ambos pelo tricolor gaúcho. E aí, torcedor tricolor, você gostaria de ver Renato Gaúcho no comando do São Paulo? Deixe a sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo.